Bem, gente, dando continuidade ao nosso estudo sobre equações lineares, né? Hoje a gente vai falar um pouco como elas se comportam no plano cartesiano, certo? Como é que elas se comportam em um gráfico. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: elas são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, certo? Por quê? Porque só em observar o gráfico a gente sabe se ela é ou não é diretamente ou inversamente proporcional. Porque é o seguinte, como a gente já havia estudado antes, né, quando uma grandeza é diretamente proporcional, significa que se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente, certo? Na mesma quantidade. E se ela é inversamente proporcional, quando eu aumentar uma grandeza, a outra vai diminuir, certo? Então fica nessa relação de se elas são diretamente proporcionais e eu aumento essa grandeza também aumenta. Agora, se elas forem inversamente proporcionais, se eu aumentar essa grandeza, essa vai diminuir. Então esse é a definição genérica de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente observando o comportamento aqui no gráfico, a gente tem um pouco da noção. Por exemplo, se eu tenho meu y aqui, nesse eixo aqui y, ele é negativo, certo? E o x também está com valor pequeno. Nesse caso, nesse ponto aqui, o x seria zero. Aí vejam só, de acordo com como eu vou aumentando meus valores de y, né, ó, aqui já é um ponto da reta, eu também vou aumentando os meus valores em x, como vocês podem observar. Vejam só, agora y passou a ser positivo e está aumentando de acordo com x. Certo? Então aqui tanto x quanto y são diretamente proporcionais. Já nesse caso, a gente tem vamos dizer, a gente já tem um ponto dessa reta aqui, certo? E de acordo com que a gente vai aumentando os valores de x, os valores de y vão diminuindo. Vejam só. Percebem que só quem está aumentando é o x, enquanto o y está decrescendo. Olha aqui, o y já é zero. Passou para cá, o y é negativo. E o x continua crescendo positivamente. Vem aqui, x continua crescendo, pois esse quadrante do plano cartesiano é positivo. Então, tá aí a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcional. Essa é inversamente proporcional, pois quanto mais eu aumento o x, mais eu diminuo o y, né? Quanto mais eu aumento valores desse lado, os valores desse lado aqui, desse eixo aqui, diminuem. E aqui, quando é diretamente proporcional, quanto mais eu aumento os valores em um eixo, os valores do outro eixo também são aumentados proporcionalmente e diretamente proporcional. Nesse caso é inverso. Certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, que uma professora do 8º ano mostrou esse plano cartesiano e essa reta, né, essa reta, que é toda reta no plano cartesiano, é gerada por uma equação, né, e ela solicitou aos alunos que eles identificassem qual dessas duas equações se relacionavam a essa representação, certo? A gente tem essas duas equações aqui e a professora pediu para que os alunos verificassem qual dessas duas equações se relacionava a essa reta aqui no plano. Aí veja só, duas alunas, né, Karen e Paula, pensaram da seguinte maneira, né? Paula pensou em localizar na reta um ponto qualquer e substituir
esse ponto qualquer nas equações. A equação que validar a igualdade, ou seja, que mostrar que a igualdade é válida, é a equação certa, pois que se relaciona à representação do plano cartesiano, certo? Então o que foi que Paulo pensou? Paulo ia pegar um ponto qualquer e ia substituir nas duas equações. A equação que validasse aquela igualdade era a equação que estava relacionada a essa reta. Já Karen, ela pensou o seguinte: vou determinar alguns pares ordenados para as duas equações. Em seguida, observo se os valores obtidos para x e y são diretamente ou inversamente proporcionais. Por fim, relaciona essa observação ao sentido da reta. Então, essa foi o pensamento de cada uma, certo? Vejam só, adiantando um pouco, a gente observa o seguinte: nesse plano cartesiano, né, nesses eixos, tá mais fácil de trabalhar porque eles já estão enumerados. Olha, aqui, esse eixo não é o eixo y, e esse é o eixo de x. Aqui, quando x é 0, y é menos 1. Quando y é 0, x é maior do que 0, né? Não é, é aproximadamente um meio, menos que isso um pouco. Mas veja só, quando y é 2, x é 1. Quando y é 5, x é 2. Então a gente já sabe que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque quanto mais eu aumento o valor de y, eu também aumento, da mesma proporção, o valor de x, certo? Então a gente já sabe que elas são diretamente proporcionais, essas grandezas. Então a gente já, quando a gente vir aqui para Karen, né, quando a gente observar o comportamento, na solução que ela obtiver, vai ser a que vai ser diretamente proporcional. Isso aqui a gente vai debater depois. Então, vamos direto ao assunto. Pronto. Aí Paula vai fazer o seguinte: ela vai localizar um ponto qualquer, né? A gente vai localizar os pontos 1 e 2, o par ordenado 1 e 2, e vai substituir esses valores nessas duas equações. Aí vamos primeiro para Paula, né? Paula localizou um ponto qualquer, ela pegou a primeira equação, substituiu, né? Aqui é y e aqui é x, certo? Como a gente já viu na última aula, a definição genética de par ordenado, ela é um par dessa forma. Aí vejam só, a gente substituiu, né? Y é 2, y ficou igual a 3 vezes 1 menos 1, né? A gente desenvolve, né? Fica 3 menos 1, 3 menos 1 é 2, essa igualdade é válida. Já para outra equação, quando a gente tem aqui substituir os valores, a gente vai ficar com 2 igual a 1 menos 3, né? 1 menos 3 é menos 2, e menos 2 é diferente de 2. Portanto, a equação que está relacionada àquela reta no plano cartesiano é essa. É a reta y igual a 3x menos 1. Outra forma de a gente reescrever ela seria, como a gente já está habituado em sala de aula, 3x, y está positivo, né? Passa para o outro membro negativo. Menos y é igual menos 1, que está negativo para aqui, fica aqui positivo. Então essa equação e essa são as mesmas, é a mesma equação, só reescrevi, certo? Então a conclusão de Paulo foi a seguinte, né? A equação que validar a igualdade é a equação certa, pois que se relaciona à representação no plano cartesiano. Logo, a equação que relaciona-se à representação da reta no plano cartesiano é y igual a 3x menos 1, porque prevaleceu a igualdade, né? Ela validou, ela permaneceu válida essa igualdade, então ela é a equação correta. Agora a gente vai ver como Karen desenvolveu isso, né? Karen atribuiu valor a x, né? Ela disse para x igual a 0, a gente substituiu na equação, né?
a gente tem 3 vezes 0 menos 1, 0 menos 1, menos 1. Então, quando x é 0, y é menos 1. Agora, para x igual a 1, a gente tem o seguinte. 3 vezes 1, menos 1, né? Que dá 3 menos 1, que é 2. Então, vejam só. Elas são diretamente proporcionais. Por quê? Eu aumentei aqui, meu valor de x era 0, né? E eu obtive um valor em y. Eu aumentei o valor de x, né? De 0 para 1. E, consequentemente, o valor de y aumentou na mesma proporção. Então, elas são diretamente proporcionais. Logo, essa equação é a equação que valida a relação que se relaciona a reta no plano cartesiano, certo? Aqui é o exemplo que ela usou, ela pegou a equação, né? E atribuiu os mesmos valores a x, só que aí para x igual a 0 ela tem y igual a 1. E para x igual a 1 ela tem y igual a menos 2. Então, se eu aumento o valor de um, eu diminuo o valor do outro. Então, essa é inversamente proporcional. Como a gente já havia falado e observado nesse gráfico, né? A gente já tinha observado nesse gráfico que as grandezas são diretamente proporcionais. Essa equação não valida a igualdade. Então, logo, a equação procurada é essa. Certo? Aí, vejam só. Isso foi o que a gente abordou nessa aula, né? A gente viu diferentes estratégias de verificar a reta, né? Qual equação pertence à reta no plano. A gente viu também como relacionar grandezas diretamente e inversamente proporcionais dentro de uma equação linear. E agora a gente vai resolver essa atividade aqui, né? Identifique qual das seguintes equações relaciona-se à representação, né? E justifica a sua resposta. Olha, vamos observar aqui. Vamos olhar primeiro para essa reta no plano. Vejam só. Olha, os valores de x estão diminuindo nessa reta. Por quê? X é 1 quando y é menos 1. Para y igual a 0, eu tenho um valor de x menor do que 1. Para y igual a 1, o valor de x é 0. Para y igual a 3, o valor de x é menos 1. Para y igual a 5, o valor de x é menos 2. Então percebam que, à medida que eu vou diminuindo os valores de x, eu vou aumentando os valores de y, certo? Aí, utilizando o método de Paula, né? A gente vai pegar um ponto qualquer, eu vou escolher o par ordenado P, menos 1 e 3, e vou aplicar nas duas equações. A equação que mantém a igualdade verdadeira é a equação que representa essa reta no plano cartesiano, certo? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Y é 3 nessa primeira equação, certo? A gente vai utilizar primeiro nela. Y é 3 e x é menos 1, então vai ficar 3 é igual a 2 vezes menos 1, menos 1, né? 3 é igual 2 vezes menos 1, né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Fica o jogo de sinais, né? O 2 é positivo, 1 é negativo, né? Mais com menos, menos. Fica menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1 é igual a menos 3. Então, a gente ia ter a igualdade 3 igual a menos 3, que é mentira, né? Eles são opostos. Essa igualdade não é válida. Então, só em a gente concluir que essa primeira equação não é a equação que valida esse ponto, né? Que não está relacionada a essa reta, a gente já sabe que a certa é essa. Mas,
a gente aplicando os mesmos valores nela, a gente vai ter y, né, que é 3, igual a 1 menos 2 vezes x, que é menos 1. Ela fica desse jeito. A gente repete o 3, né? 2 vezes 1 é 2, menos com menos é mais, então vai ficar 1 mais 2. Logo, 3 é igual a 3. Então, a equação que está relacionada a essa reta no plano é a equação y igual a 1 menos 2x. Essa é a equação desejada, certo? Por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que a gente tira todas, certo? Obrigado e até a próxima.